Muito bom dia a todos, feliz sábado. Tudo bem? A semana foi abençoada, estão animados, felizes, dispostos a louvar a Deus, com muita gratidão no coração? Amém? Tudo bem, Marcelo? Você está animada também? Sim. Vamos louvar a Deus? Vamos. Que legal, isso é muito bom. Deixa eu começar aqui falando duas perguntinhas a vocês. Existem algumas metáforas relacionadas à igreja e queria destacar aqui duas. A igreja, para você, é um hospital que cura os doentes espirituais ou é uma universidade onde nós aprendemos a cada dia para também poder ensinar depois aos nossos semelhantes? A igreja é um hospital ou uma universidade? Segundo a irmã Maria, é as duas coisas. Vocês concordam com ela? Concordam, Marcelo? A igreja, ela... Existem várias metáforas, né, que comparam a igreja, mas essa semana nós aprendemos aí sobre essas duas. A igreja, ela funciona como um hospital para aqueles que sofrem espiritualmente, mas também funciona como uma universidade, na qual nós somos chamados a nos matricularmos, estudarmos e aprender com o grande mestre Jesus de Nazaré. Que legal, né? Isso é o que a lição dessa semana nos ensinou e que nós vamos recapitular daqui a pouco. Antes, porém, nós vamos louvar o nosso Deus. Temos algumas músicas selecionadas, inspiradas para este momento, e nós vamos então entoá-las. Antes, porém, vamos nos colocar de pé e fazer uma oração ao Papai do Céu. Senhor nosso Deus, nós te exaltamos, nós te louvamos com os corações agradecidos, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem mantido, Senhor, a nossa fé, mantido a nossa vida espiritual, como também, Senhor, a nossa vida material, a nossa rotina, o nosso dia a dia. O Senhor tem nos dado todos os meios e recursos necessários para que vivamos em paz e em segurança, em harmonia contigo e com os nossos semelhantes. Nós estamos na tua presença nessa manhã para te louvar e pedimos, ó Deus, que o Senhor purifique os nossos lábios, purifique o nosso coração, para que o nosso louvor possa realmente ter uma motivação especial para a nossa vida e para a honra do teu santo nome. Abençoe os teus filhos que já estão aqui e também esteja com aqueles que porventura estejam a caminho ou até mesmo que não venham. Que todos desfrutem da tua companhia e todos tenham um feliz sábado, em nome de Jesus. Amém. Vocês querem ficar em pé para cantar? Para cantar bem animado? Isso. Aí canta, né, bem solto, né, bem livre, a respiração vai fluir bem e a voz mais ainda. Ó, vem à igreja comigo. É o canto que vamos entoar nesse momento e convidamos que você cante realmente com muita disposição, com bastante entusiasmo. Perante o Senhor, todos juntos, unidos em Cristo, ao bom Deus elevar-nos louvor. Oh, vem, 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 vem a igreja comigo, louvar e adorar ao Senhor. Oh, quão bom é estarmos unidos pelos laços fraternos do amor. Privilégio maior não existe que estarmos com nosso bom Deus, escutar seus amáveis conselhos
conselhos, receber ricas bênçãos dos céus. Oh, vem, 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 vem a igreja comigo, louvar e adorar ao Senhor. Oh, quão bom é estarmos unidos pelos laços fraternos do amor. Sempre aguardo ansioso a chegada do dia do Deus Criador. Nesse dia minha alma contente rende graças e ações de louvor. Oh, vem, 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 vem na igreja comigo, louvar e adorar ao Senhor. Oh, quão bom é estarmos unidos pelos laços fraternos do amor. Louvado seja Deus. O próximo cântico tem por título Jesus, Pastor Amado. Vamos louvar, meditando nessa letra inspirada e que ela traga uma grande motivação para a nossa vida. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícias de nós bem longe vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por santo e forte amor, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com terna compaixão. Jesus, suavemente, ensina-nos a amar e faz-nos bem dispostos também do perdoar. Oh, quanto carecemos do auxílio do Senhor, unidos suplicamos a ti por esse amor. Senhor, se a igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá. E o mundo em nós, teus filhos, então distinguirá. Amém? Esse hino reflete aí na sua letra aquilo que Deus espera da sua igreja. E o próximo cântico, Ouve-nos, Pastor Divino, muito associado a este anterior, onde nós fomos aí, apresentamos a Deus as nossas
nossos roubos, para que Ele realmente nos atenda, Ele nos assista, Ele ouça a nossa voz e nos abençoe com as suas maravilhosas bênçãos e a sua benevolência. Louvemos a Deus.
Coletivo Mundial das Missões. O curandeiro que não se curava. Bagisha passou toda a vida adorando ídolos colocados no altar de sua casa, em um pequeno vilarejo indiano. Ele acreditava a esses ídolos sua prosperidade como curandeiro. Muitas pessoas iam à sua casa buscando cura. Mas então Bagisha adoeceu, vomitando e sentindo tonturas. Nenhuma feitiçaria que fazia em si mesmo o curava. Seu trabalho como curandeiro começou a fracassar. Se ele não conseguia se curar, como poderia ajudar os outros? Era o que pensavam as pessoas. Certo dia, um pioneiro da missão global chamado Samson soube que Bagisha estava doente e foi visitá-lo. O curandeiro foi áspero, se recusou a orar a Jesus e disse que sua feitiçaria era mais poderosa que o Deus de Samson. Bagisha piorou e foi levado ao hospital, e ali descobriu que estava com um tumor no cérebro. O médico afirmou que ele precisava fazer uma cirurgia urgente. Entretanto, Bagisha não tinha dinheiro suficiente. Samson soube que o curandeiro estava no hospital e foi visitá-lo. E desta vez Bagisha se animou com a visita do adventista. Depois de algumas palavras, Samson orou com o curandeiro, dizendo: Senhor, cure esse homem, para que seu nome seja glorificado. No dia seguinte, o médico fez um novo exame e, para sua surpresa, não encontrou nenhum sinal do tumor. Outros exames foram feitos e todos deram negativo. Bagisha estava curado. O médico ficou impressionado, lembrou da oração de Samson e perguntou a Bagisha: que Deus é esse que curou você? Bagisha respondeu: eu era feiticeiro, mas aquele missionário me apresentou Jesus. Foi Jesus que me curou. Bagisha estudou a Bíblia com Samson na igreja adventista e depois de um tempo foi batizado. Seu testemunho ainda levou outras 50 pessoas a estudarem a Bíblia e metade delas foi batizada também. Parte da oferta do trimestre irá ajudar na construção de uma igreja maior para a congregação que o pastor Samson lidera em Amritsar. Sejamos liberais. Provai e vede. História de hoje: frigideira contaminada. Olha, vê aqui, ó. No meio da massa, faz desse jeito limpinho, ó. Por isso não mexe não. É que deu tom. Antônio e Luiz são muito amigos e parceiros numa lavoura de milho, feijão e arroz, numa área rural de Sucupira do Norte, em Maranhão. Como havia um rio nas proximidades, eles sempre procuravam trazer alguns peixes para complementar as refeições que faziam todos os dias no rancho. Você tá correndo ali. Mas meu Deus! Deixa eu pegar um vaguinho. Fica não, rapaz. Ó, peguei! Olha o que, rapaz, agora que ela fez, meu filho. Fica, olha. A amizade entre os dois só crescia e tudo parecia que ia bem naquele relacionamento. Na hora do almoço, enquanto Luiz fritava o seu peixe, um detalhe inusitado fez então a diferença na vida dos dois amigos. E aí, ó, jogou a gordura fora, poxa. Gordura já quente, rapaz. Não pode de fritar o peixe, jogou fora. É porque você fritou o seu peixe aqui, aí contaminou a gordura. Eu vou fritar o meu peixe no óleo novinho, porque eu não como peixe de couro, como peixe de escama. Entendi. Luiz não contava com aquela atitude de Antônio. Ficou olhando sem saber o que dizer, ou talvez não tivesse coragem para expressar seu pensamento.
dia, enquanto Antônio e sua esposa Francisca alimentavam as galinhas no quintal da casa, a esposa de Luísa apareceu para conversar. Irmão Antônio, eu agradeço muito o que você está fazendo com o meu marido, né? Porque, na verdade, ele está lhe testando, né? E ele chegou à conclusão que você realmente segue a Bíblia. E eu quero dizer uma coisa que talvez você não saiba. Meu marido é um ex-adventista. E eu tenho feito a minha parte. Quando eu viajo de moto com ele, eu o abraço, coloco a mão no peito dele, mas na verdade eu estou em oração, intercedendo por ele. Por isso, eu lhe faço este pedido. Continue testemunhando para ele. Na mesma época, Antônio recebeu a visita do pastor Mauro, que lhe fez um convite. Irmão Antônio, eu vim aqui trazer para você um grande desafio, para que o Senhor assuma as 8 noites de evangelismo aqui na comunidade Várzea. Irmão Antônio, eu acredito que grandes bênçãos de Deus vão cair nesse evangelismo. Deus está chamando o Senhor, irmão. Tá bom. Eu vou ver. Antônio aceitou o desafio e realizou o evangelismo em sua igreja. Todas as noites a palavra de Deus era aberta e a presença de visitas indicava um genuíno interesse pelas verdades bíblicas. Para sua surpresa, entre os convidados estava Luiz, o seu amigo de roça, que assistiu a todas as reuniões. A história entre esses dois amigos nos revela o valor de uma boa amizade. Antes de abrirmos a palavra de Deus para alguém, é importante demonstrarmos amor e interesses sinceros por essa pessoa. Queridos amigos, o melhor método de evangelismo é a amizade unida a um bom testemunho. Foi assim que eu fui resgatado. Todos podem se envolver com o evangelismo da amizade. Provar e ver. E agora eu os convido a participar desse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Realmente é um momento muito especial. E você poderá então, nesse momento, fazer a sua entrega. Entregue os seus pedidos de oração, agradecimento na caixinha prateada. Entregue os seus dízimos de oferta na caixinha dourada. E enquanto louvamos a Deus, faça essa entrega pessoal também. Entregue a Deus o seu coração, entregue a sua vida, para que te abençoe, te fortaleça e te dê muita paz. Vamos louvar a Deus.
Ajoelhemos diante do nosso Deus. Pode trazer, irmã, espera um pouquinho. Pode colocar seu pedido aqui. Aí, essa caixinha. Isso. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos pelas ricas bênçãos que o Senhor tem concedido aos teus filhos. Te agradecemos porque podemos estar na tua casa nesta manhã, embora ainda não na condição plena, mas naquilo que é nos permitido, nós estamos aqui, ó Deus, com nossos corações agradecidos. E te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo em meio a essa situação difícil que estamos vivendo. Nós entregamos a Ti neste momento os nossos dízimos, as nossas ofertas, como prova da nossa fidelidade e da nossa gratidão a Ti, Deus. Que o Senhor abençoe essas doações, essas entregas, para que elas atinjam realmente os objetivos para os quais o Senhor as tem destinado. E abençoe os teus filhos, para que conservem sempre fiéis a Ti, e conservem sempre, ó Deus, a gratidão em seus corações, para sempre Te honrar, sempre bendizer o Teu santo nome, e ajuda, Senhor, para que as bênçãos materiais também possam ser derramadas sobre cada um, para que tenha o seu sustento, tenha o Senhor realmente os seus meios para viverem e terem, Senhor, recursos para continuar te adorando. Receba também, ó Pai, nossos agradecimentos colocados aqui diante de Ti nesta manhã, como também os pedidos de oração dos Teus filhos. Nós entendemos que foram colocados aqui os pedidos que refletem a realidade dos Teus filhos, refletem a necessidade, talvez a angústia, talvez o desespero até, mas são coisas que estão sob o Teu controle, e o Senhor, pela Tua sabedoria, pela Tua misericórdia, tem acompanhado o Senhor a cada um. Portanto, Pai, sendo da Tua vontade, que o Senhor atenda a cada um, a Deus, dando, Senhor, alegria, dando ânimo, dando, Senhor, bem-estar físico, emocional e também espiritual. E dê sabedoria para que possamos aceitar a Tua vontade para a nossa vida, entendendo, Senhor, que Tu és supremo, conheces os nossos anseios, conheces a nossa vida, conheces os nossos pensamentos, conheces nossas necessidades, mesmo antes de nós a colocarmos diante de Ti. Então, Pai, que seja feita a Tua vontade na vida de todos os Teus filhos. Abençoe-nos nos momentos a seguir em que iremos estudar a Tua palavra através da lição da escola sabatina. O Senhor inspire o Teu servo, o pastor Nelson, e oriente-o dê sabedoria para que, através desta lição, nós sejamos edificados espiritualmente, sejamos motivados a cumprir a Tua vontade e a crescer como igreja, a crescer como uma família que se prepara para estar contigo um dia na eternidade. Dê-nos a Tua paz, dê-nos, Senhor, a Tua direção em nossa vida, fortaleça a nossa fé e nos prepare a cada dia para o Teu santo reino. São as bênçãos que nós te pedimos neste momento e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ouve-nos, Senhor, Santo Salvador, inclina-te a ouvir.
irmãos sabem, nós estamos ainda num período em que a igreja está sendo aberta, mas com limitações, e os nossos cultos também têm sofrido uma redução, né? Como recomendado aí pelo protocolo, né, sanitário. Nós estamos ainda hoje fazendo a lição da Escola Sabatina, e a partir do próximo sábado vamos mudar um pouquinho o nosso modelo de culto, atendendo aí os pedidos de alguns irmãos, a necessidade da igreja. Nós vamos fazer, a partir do próximo sábado, a lição reduzida, tá? Vamos diminuir o tempo da lição, para ter tempo também de fazer uma reflexão, uma pregação bíblica depois. Tá? Então, será o nosso modelo de culto a partir do próximo sábado. Tá? Lição, para que todos recapitulem aquilo que estudou durante a semana, e também a pregação bíblica para nos fortalecer e atender às nossas necessidades espirituais. Feliz sábado. Agora sim. Bom, como a gente está passando por um momento muito difícil, né? Esse sino fala um pouco disso, para a gente ter um pouco mais de calma e confiar em Deus que no final vai dar tudo certo. Não do jeito que a gente quer, mas o certo é de Deus, né? Porque o certo de Deus nem sempre é o certo da gente. Que o nome do Senhor possa ser louvado. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica nas tuas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma. Com fé e calma, Jesus de todos seus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas,
dia alegre da sua vinda. Se Jesus tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém. Tem que acender essa lâmpada. Na verdade, trocar, né? Parece que está queimada. Percebi aqui, na hora que eu olhei. Bom dia, irmãos. Vocês estão bem? Estão ou não estão? Ah, tá bom. Eu quero iniciar aqui com uma palavra de apreço e gratidão a duas pessoas em especial. Primeiro, a Andressa, depois a Núbia, na pessoa da Marcela, uma vez que a Núbia não está aqui, né? A gente sonhou e o nosso sonho envolve em janeiro a gente ter uma missão Caleb aqui. E para que isso acontecesse, a ideia era que os irmãos vestissem a camisa. E a gente deu a missão, a Andressa e a Núbia, elas, com apoio de outros, elas conseguiram levar 40 irmãos aqui do Recanto a vestirem a camisa do Caleb. Na verdade, ainda não vestiram, que não chegou, né? Mas vai chegar. E a hora que chegar, nós vamos vestir a camisa e a gente está hoje orando para que essa coisa da pandemia não siga no rumo que ela está se apresentando, que haja um retrocesso na tendência. Mas a gente vai seguir confiando que em janeiro a gente vai ter aqui um programa de Caleb que vai ser uma bênção. Depois de agradecer a Núbia e a Andressa, eu quero agradecer a você que acreditou nisso aí. A você que vai vestir a camisa, que vai apoiar e vai ser Caleb em janeiro. Vamos continuar orando nessa direção. Alguém perguntou para mim assim: e quem não tem a camisa pode ser Caleb? Eu falei: não, vai ser amigo do Caleb. Caleb é só quem acreditou e vai participar do programa. Mas o amigo do Caleb também pode participar, né? Porque o Caleb tinha um amigo top 10, né? Top das galáxias, Josué, que inclusive teve mais destaque que o próprio Caleb. Mas por que Caleb? Por que Projeto Caleb? Isso surgiu lá no norte, e a ideia é, quando eles foram dividir a terra, e naturalmente, você é fera, Jonathan, naturalmente na divisão da terra, as tribos, os líderes olharam e com os olhos visualizaram, e nós queremos isso aqui. Caleb olhou e falou: não, pode me dar o mais difícil. E era o mais velho, o que teoricamente teria que receber uma porção mais tranquila. Ele falou: não, pode me dar o mais difícil, que eu com a minha tribo nós vamos para lá, porque Deus vai cuidar da gente. E que coisa mais difícil que pregar o Evangelho hoje, irmãos? Então Caleb significa
aceitar o desafio de, em tempos difíceis, em terras difíceis, pregar o Evangelho. E você aceitou. Mas se você, por alguma razão, não comprou a camisa, você tem duas alternativas. Ou chorar para ver se consegue uma, ou então ser Josué. Mas você não pode ficar de fora. Tá bom? Bem, vamos aqui. Nosso programa, ele indica que nós temos que recordar ou recapitular a lição. E eu gostei particularmente dessa lição, dessa semana, por uma razão. Nas últimas vezes que vim aqui à igreja, na minha fala eu disse: as perguntas é que movem o mundo. Se você esteve atento, deve ter percebido isso. Eu fiz algumas perguntas na ocasião. E a lição essa semana deu ênfase a isso, falando da importância das perguntas. A lição essa semana, ela nos estimula a perguntar e nos estimula a respeitar aqueles que perguntam. E quando eu estudei a lição, eu fiquei pensando, não foram raras as vezes que eu vi algumas pessoas fazendo perguntas muito óbvias, mas elas eram óbvias para mim. Quem perguntou não sabia a resposta. E como que eu reagi? Tem um personagem aí da TV que ele fica indignado com as perguntas ditas, as perguntas estranhas, ou perguntas idiotas. Pergunta idiota, ela só é para quem de fato é idiota. Porque na verdade, qualquer pessoa que não tenha a resposta a uma pergunta, ele não é idiota se ele faz a pergunta a quem ele imagina possa responder a pergunta a ele. Então, sábio é aquele que na dúvida, na falta do conhecimento, busca o conhecimento. Essa é a tônica da lição esta semana. Você é sábio se você não conhece, e você então procura conhecer e não se envergonha de perguntar. Então a lição essa semana ela tratou muito disso. Me permita ler o verso que foi o verso chave da lição, que está lá em 1 Tessalonicenses 2, na verdade são 3 versos, 6 a 8, o verso para memorizar. Eu tenho certeza que você não memorizou, nem eu, até porque é um verso, são 3 versos, e a nossa mente hoje, ela já não é tão fácil de memorizar como já foi no passado. No passado a gente tinha maior facilidade. Hoje, com o advento da tecnologia, a gente ficou mais preguiçoso, porque as coisas vêm mais fácil. Mas da mesma forma que vem mais fácil, elas se perdem mais fácil. Mas permita-me ler, diz o texto assim: também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Qual que eu posso pegar aqui? O amarelo. Bem, como palavras introdutórias, ou sequência das palavras introdutórias, no nosso guia de estudo, seguindo aí a linha da Novo Tempo, né, uma vez que este culto, este estudo vai ser transmitido, daqui a pouco vai ser colocado na internet, nosso guia de estudo, ele fala do fato de às vezes termos medo de perguntar. A Bíblia, porém, deixa para a gente diversos
exemplos, diversos ensinos e diversas perguntas que as pessoas fazem, e uma vez que tenham as respostas, elas têm maior facilidade de compreender os desígnios de Deus. Então as perguntas, elas são importantes porque elas nos levam a compreender melhor os desígnios de Deus. Claro, precisamos entender, irmãos, que não conseguiremos respostas para todas as questões que nós perguntamos. A própria Bíblia, ela, embora seja um compêndio de muitas histórias oferecendo respostas às perguntas que surgem à nossa mente, ela não esgota todas as questões que possam levar-nos a algum questionamento. E há um texto bíblico que diz que há coisas que são encobertas e estas são para Deus. As reveladas, nós temos acesso a elas e podemos, através dos nossos questionamentos, através das nossas indagações, podemos adquirir o conhecimento e termos satisfeitas as nossas expectativas. Jesus se concentrava em ter um relacionamento que proporcionasse aos seus seguidores a verdadeira educação através da satisfação aos seus questionamentos. E a proposta da lição essa semana é apresentar a igreja como um local de educação, como um local onde as questões sejam respondidas. E a lição, então, coloca para você e para mim qual a atitude que nós devemos ter em relação àqueles que têm alguma dúvida. E eu já faço uma pergunta, já que são as perguntas que movem o mundo. Vocês acham que a igreja ela tem a obrigação de proporcionar um ambiente seguro para que as pessoas se sintam à vontade de perguntar aquilo que elas tensionam saber? O que vocês acham? Vocês acham que a igreja deve ser um local adequado para que as pessoas, de maneira livre, sem medo de serem julgadas, sem medo de serem ridicularizadas, a igreja deve ser um ambiente onde as pessoas sintam segurança em perguntar, em buscar satisfação para as indagações delas? Quantos acham que sim? Muito bem, essa é a proposta. É isso mesmo, porque na igreja nós temos que ter um ambiente em que as pessoas cresçam na graça e no conhecimento de Deus e do seu plano para a sua vida. Então, entra aqui de cara uma pergunta: se você acha que a igreja deve proporcionar esse ambiente de segurança, ambiente onde as pessoas sintam tranquilidade para fazer as perguntas que, uma vez que elas tenham as respostas, podem dar a elas uma visão melhor de Deus e da vida, eu pergunto: você acha que nós vivemos num tempo de preconceito? Você acha que nós vivemos num tempo em que a cultura ela está muito pluralizada, relativizada, e isso gera preconceito e intolerância? E a sociedade, na prática, ela tem ensinado isso, embora ela tenha um discurso diferente disso. Você acha que, embora isto seja bem aberto, como cristão, o que você deve fazer para superar os preconceitos, a intolerância que são experimentados, que são praticados pelo mundo? Alguém quer me ajudar? Como cristão, o que você deve fazer para superar isso? Já pensou? Não ainda? Então, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10, verso 30 a 37. Eu não vou ler o texto, eu vou apenas mencionar, mas você abre aí e você vai ter uma visão de um dos preconceitos
que existe desde que o mundo é mundo. Nos dias de Cristo ele era muito acentuado, e hoje a gente encontra Lucas 10, 30, 37. E hoje a gente encontra isso em uma incidência maior, porque vários nichos ou várias tribos existem no mundo, vamos dizer assim, vários segmentos ideológicos, vários conceitos que as pessoas têm da vida. E ali em Lucas capítulo 10, verso 30 e 37, conta a história de um homem que viajava por uma estrada de Jericó a Jerusalém, e ele foi assaltado e foi brutalmente maltratado, e ele estava desfalecido, e passaram 3 pessoas: um sacerdote, um levita e um samaritano. E essa história, ela apresenta para a gente como que nos dias de Cristo o preconceito entre os povos era acentuado. Por quê? Os judeus, eles, embora soubessem que eram parentes dos samaritanos, eles rejeitavam os samaritanos, porque eles admitiam, eles tinham em mente que apenas eles eram o povo escolhido. Eu não vou entrar no mérito de como essa rejeição aconteceu, porque isso não importa, mas o que importa aqui é, eles, como judeus, criaram diversos preconceitos em relação aos samaritanos, porque entendiam que os samaritanos, de alguma forma, haviam se desviado do propósito original de Deus, e os samaritanos, eles não eram mais aceitos por Deus. Eles entendiam isso. E agora está lá um samaritano, está lá um homem caído lá, e um judeu, né? Mas aí passa um levita, primeiro o sacerdote, que era o detentor das leis, dos ensinos, de que como deveria proceder o Filho de Deus, de amar o próximo, de socorrer o próximo. E o sacerdote passa, e vendo aquela cena, passa de largo, não socorre o homem que estava enfermo, né? Que estava ali agonizando. Depois vem o levita, e da mesma forma, aí passa um samaritano, que era rejeitado, era ridicularizado, havia muito preconceito quanto a ele, e o samaritano vai lá e socorre. E a história diz que ele vai, leva esse homem, coloca numa estalagem, paga os custos médicos da estalagem, e socorre, faz o que tem que ser feito. E essa história é interessante, porque não podia se esperar que o samaritano fizesse isso. O sacerdote era a pessoa mais indicada para fazê-lo. Mas o samaritano estava acima dos preconceitos. E o samaritano, ele fez o que o levita e o sacerdote deveriam ter feito, mas não fizeram, porque o preconceito impediu que eles fizessem. A questão é, hoje também há muitas situações em que a gente olha e percebe que pessoas que não são do nosso círculo passam dificuldades. É normal, você passa na rua e vê um necessitado. As situações são as mais diversas. Como que você lidaria, como que você lida com a oportunidade que você tem de socorrer alguém que por alguma razão não é do teu círculo de amizade? Eu vou citar, por exemplo, alguém que porventura frequente um outro segmento religioso, alguém que tenha um outro conceito e tenha necessidade de ter convívio com você, ou quem sabe alguém que esteja
imerso no mundo das drogas e por estar lá, imerso neste mundo, fez da sua vida um caos e precisa de ajuda e vem a você, e como é que você reage? Como é que você age? Ou alguém que tenha uma escolha de vida diferente da tua, da que você entende ser adequada, como é que você lida com as pessoas que são diferentes? Eu não estou dizendo que as pessoas são piores do que você, ou são diferentes. Tem pontos de vista diferentes, tem escolhas diferentes, mas que não são as suas. Como é que você lida com um homossexual? Como é que você lida com um ladrão? Como é que você lida com que pratica a macumbaria, a feitiçaria? O informativo mostrou como que o pastor lidou, né, com o curandeiro. Se o pastor não fosse lá no hospital, esse curandeiro provavelmente teria morrido. Deus não teria tido a oportunidade de agir. Como é que a gente lida? A lição esta semana procura chamar a mim e a você para estas questões. Como devemos tratar o nosso próximo, independente do estilo, do modo de vida, da escolha de vida que eles tenham feito. Fala, Janilton. Existe um provérbio indiano que diz que de que adianta você dar uma flor para alguém cheirar se você lhe arrancou o nariz? Ou seja, Jesus, ele é a flor, o perfume mais suave, mais atraente que existe. Mas não adianta nada você querer falar de Jesus se você já feriu as pessoas e as magoou. A igreja, ela possui, a verdade, possui aí doutrinas realmente importantes, que não existem outros segmentos religiosos, mas para nós ensinarmos essas doutrinas, nós temos que antes conquistar o coração das pessoas, sendo amáveis com elas, para então ensinar. Perfeito. E no domingo, o rabino pergunta aos seus alunos: como é que você sabe quando o dia começa e termina? E os alunos deram as diversas respostas, até que o rabino então disse: o dia começa e termina quando você consegue olhar na face de uma pessoa estranha a você, que você talvez não conheça, ou que pareça diferente, vou usar esse termo, diferente por causa da escolha, da opção de vida, quando você consegue olhar para essa pessoa e amar essa pessoa. Aí começa o dia. E à luz da parábola que a gente leu aqui, nós, adventistas do sétimo dia, entendemos que o mundo ainda não conhece algumas verdades que as Escrituras apresentam. Muitos cristãos, eles não conseguem compreender, porque eles seguem numa linha de estudo que eles não conseguem ter a luz a respeito, por exemplo, da questão da imortalidade da alma, a respeito do juízo de Deus, o grande conflito que há no céu, o sábado, o quarto mandamento da lei de Deus. Há muitos que não entendem, e repousa sobre nós a responsabilidade de sermos para essas pessoas a luz. Mas como nós seremos luz para estas pessoas se nós as tratamos com preconceito? Porque não entendem e a gente se acha superior porque a gente entende. Como é que a gente pode alcançar essas pessoas? E nós vimos também, nós vimos no Provai e Vede o testemunho de um irmão como falo alto. E a gente precisa entender isso. A verdade é que se nós elevarmos a cruz, colocarmos ela no devido lugar, nós perceberemos o valor de cada ser humano, porque foi isso que Jesus fez quando aqui veio. Jesus veio para enaltecer o valor de cada ser humano. E quanto vale cada ser humano? Para resumir, vale o sangue de Cristo lá na cruz.
por que eu e você, às vezes, queremos medir o ser humano pelos conceitos que ele tem equivocados a respeito da palavra de Deus, da vida, e não damos a eles a oportunidade de ter o conhecimento. A educação cristã, então, ela deve criar o ambiente adequado para que as pessoas tenham a oportunidade de contrastar o que elas conhecem com o que Deus espera que elas conheçam. Desta forma, nós somos chamados, uma vez que entendemos que vivemos na luz, que temos a luz, nós somos chamados para fazer essa luz brilhar. Que luz é essa? A luz de Cristo, o Evangelho. O Evangelho deve sobressair. E apareceu na lição uma coisa interessante. Um menino olhando pela janela do apartamento à noite, as luzes, as pessoas acendendo os candeeiros, né, as luzes, e ele então olhou para o pai e a mãe e falou: olha que legal, estão fazendo buracos na escuridão. Achei legal isso aí. Você e eu, irmãos, nesse caos que está o mundo, somos os buracos da escuridão, somos a luz do mundo. Jesus disse isso. E é meu dever, é teu dever fazer essa luz brilhar. Agora, como é que nós, dentro desse conceito, podemos viver? Eu vou ampliar essa pergunta. Sendo você cristã, eu cristão, o que nós vivemos, o que nós fazemos, você acha que afeta aqueles que convivem com você? Quantos acham que sim? Mas a gente não diz que salvação individual, a gente não diz que cada qual vai dar conta de si. Caim não falou: eu não sou guardador do meu irmão, e muitos de nós temos essa síndrome de Caim, né? Não sou guardador do meu irmão. Alguns falam, como o poeta Romário, quem tem imagem boa é televisão. Então o que eu faço afeta. Fala, gente. Embora a decisão seja individual, se ele acreditou ou não, mas nós, como luzes, devemos ter uma boa influência para motivar as decisões das pessoas ao nosso redor. Perfeito. Voltando à parábola do samaritano, a ideia, o que Deus queria que o povo escolhido, ele fosse exemplo, brilhasse. Aí nós temos a parábola para mostrar que aquele que se julgava o povo escolhido, ele não brilhava, não fazia o que tinha que ser feito. E quem teoricamente era rejeitado, excluído, esse é que fazia. Então, irmãos, quando vier à tua mente a ideia de que você não serve para nada, entenda que a partir do momento que você abraçou o Evangelho, você já passa a ser útil ao Evangelho. E se você for um exemplo, você já estará pregando o Evangelho pela forma de agir. Esta é a verdade. Nos dias de Cristo, os romanos, eles ficavam ficavam atentos para ver se alguém estava perturbando a paz e provocando rebelião através das atitudes. E o nosso guia de estudo, ele fala que a despeito disso, Jesus brilhou. Ele fez o que tinha que ser feito. Ele não fez com atos de rebeldia e provocação, mas ele fez com amor, ele fez como deve ser feito, amando aqueles que se achegavam a ele, tratando bem, com cordialidade,
com bondade, levando as pessoas a serem capazes de fazer escolhas, de tomar decisões que pudessem declarar que elas reconheciam a bondade de Deus na vida delas. Por isso, Jesus é o nosso maior exemplo e Ele espera que eu e você vivamos como discípulos. Essa coisa de discípulo funciona da seguinte maneira: nos dias de Cristo isso era muito claro e hoje ainda existe. Nos dias de Cristo, os mestres, eles formavam as suas escolas, eles tinham seus conceitos e eles passavam a ensinar os seus conceitos, e os seus discípulos, eles faziam tudo que o mestre mandava, tudo que o mestre fazia. Então, era assim que funcionava. Aí Jesus vem e introduz um conceito mais sofisticado disso aí, porque os mestres nos dias de Cristo, eles se desviavam nos seus conceitos, nas suas filosofias, eles saíam do ideal divino, e Jesus vem e se mantém dentro do programa de Deus para o ser humano. E Jesus, então, a despeito das adversidades, a despeito dos conceitos equivocados, Jesus se mantém na luz. E aí ele vai orientando os seus discípulos. É por isso que ele fala, lá na Santa Ceia, ele fala: vocês viram o que eu fiz? No conceito aí filosófico, nos conceitos aí do mundo, aquele que está em posição de liderança, ele vai ser servido, ele vai ser honrado, ele vai receber as pompas e as circunstâncias. Mas no reino de Deus é diferente. Aquele que é o maior é este quem mais serve. Jesus vem para mostrar a eles que eles haviam deturpado com os seus conceitos o ideal divino. E Jesus, então, ele não lança nada novo, ele apenas aplica aquilo que já estava, que Deus já havia criado o ser humano com a tendência. Sendo assim, Jesus, ele apresenta uma comissão. Em primeiro plano, era dever do discípulo de Cristo andar com ele, porque eu não posso me declarar discípulo se eu não ando como ele andou, irmãos. Não posso. Como eu sou discípulo de Cristo se eu faço coisas diferentes da que ele fez? Lembra que eu perguntei, o que vocês acham? Nós influenciamos as pessoas? O que a gente faz ou deixa de fazer é importante para que as pessoas entendam e percebam a Deus? Aí Jesus vem e fala: vocês têm que andar comigo. É importante eu andar com Cristo e fazer o que ele fez. Segundo plano, a grande comissão, ela ordena que eu proclame que Jesus Cristo é Senhor. Que eu não apenas ande como ele andou, mas que eu declare em alto e bom som que Jesus Cristo é a luz do mundo e que eu devo andar nessa luz. Então, hoje nós devemos garantir às pessoas que Jesus é o centro da nossa comunhão. E como é que eu consigo isso? Como que eu consigo isso? Fala, Vanusa. Não dá nada não? Só tá pensando com a boca aberta? Né? Tá, como é que eu consigo? Pastor, eu acho que é dando o seu testemunho, né? Isso também ajuda muito. Começa daí. Porque se a gente der um mau testemunho, como que a gente vai chegar até Cristo? Não tem como. E se a gente não der um mau testemunho, senão a gente não está andando conforme Cristo quer. A gente está se afastando do Cristo. Eu me no meu modo de pensar, o que une o ser humano a Deus é a nossa vida, é a nossa comunhão com Deus, de amanhecer orando, de amanhecer estudando, é a comunhão durante o dia, dando um bom testemunho. Isso mantém a gente. Eu faço uma pergunta à senhora e a todos vocês. Quando a gente dá o bom testemunho, a gente consegue declarar
aos outros a bondade de Deus? O que vocês acham? Muitas vezes sim, porque através do testemunho as pessoas vão observando aquilo. Deus espera que a gente revele a bondade dele aos outros. E dando bom testemunho, o que seria dar bom testemunho? Alguns pensam, irmãos, que dar bom testemunho é chegar no sábado de manhã, a gente fazer a barba, tomar um banhozinho, eu só uso desodorante, mas tem aqueles que usam perfume, né, a roupa limpinha, vir para a igreja, chegar aqui e chamar o outro de irmão. Alguns pensam que bom testemunho é isso. Bom testemunho vai além disso, irmãos. A lição esta semana está propondo que bom testemunho significa eu não ter preconceito contra o meu próximo e eu estar disposto a servir o meu próximo na medida que eu, naturalmente, tenha condições, né? Eu não posso fazer pelas pessoas aquilo que me é impossível, mas eu não posso também cruzar os braços achando que não é minha responsabilidade. A tradição, uma frase que reflete muito bem esse conceito de testemunho, que fala que devemos tomar decisões e fazer escolhas que revelem a bondade de Deus para o nosso semelhante. Exatamente. A nossa atitude, o nosso testemunho, as nossas decisões, as nossas escolhas, elas, em suma, aos outros devem revelar que Deus é bom. Pastor, Deus é bom? A Covid está aí. A Covid está levando os nossos queridos. E essa segunda onda, irmãos, a gente sim tem que se preocupar. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós não estamos proibidos de nos reunirmos, mas nós precisamos ter os cuidados mais acentuados. Hoje, por exemplo, eu exigi que o pastor Gabriel ficasse em casa, porque ele passou a noite com febre e dor de cabeça. Ah, pastor, se eu me sentir melhor amanhã cedo, eu vou. Não, você não vai para a igreja. Agora de manhã, não, pastor, eu estou melhor, não é Covid, não. Não, você não vai para a igreja. Se eu tiver febre, dor de cabeça, algum dos sintomas do Covid, eu tenho que ficar em casa. Eu não posso vir para a igreja sabendo que eu posso estar com a doença. Se o pastor Gabriel está lá, ele já acha que não é Covid porque teve uma melhora, mas tem que ficar em casa. Essa é a minha atitude de responsabilidade. Eu tenho que ter essa atitude. Agora, eu vou chegar na igreja, eu vou ter os cuidados protocolares. Eu não vou sentar junto, eu vou manter a distância, eu vou usar a máscara. Eu preciso fazer isso. Eu preciso ter esses cuidados. E quando eu faço isso, quando eu obedeço às leis, eu estou, sim, dando bom testemunho, porque uma das premissas do céu é a ordem. E Deus tem leis, e quando nós obedecemos às leis de Deus, nós damos bom testemunho. Nós não vamos fechar a igreja, pelo menos por enquanto. Eu imagino que as autoridades não seguirão nessa direção, mas nós vamos ter os cuidados devidos. Nós devemos ter os cuidados devidos. Sendo assim, irmãos, a gente precisa ser responsável com aquilo que vem às nossas mãos. Inclusive o fato de sermos destituídos dos nossos preconceitos. Albert Einstein, a lição coloca que ele era daqueles que entendiam que as perguntas é que moviam o mundo. E aí, a lição apresenta para a gente a grande verdade de que todos nós temos perguntas a fazer e que precisamos sair em busca das nossas verdades. Eu, por exemplo, conheço pessoas que gravitaram nos diversos segmentos cristãos até que se encontraram com aquilo que elas julgam ser a verdade. Eu conheço muitos adventistas do sétimo dia que antes de sê-lo foram de outros segmentos, buscaram avidamente a verdade e se encontraram. Eu conheço pessoas que acham que encontraram a verdade, do ponto de vista da minha compreensão do que é a verdade, né? E
e vivem segundo o que elas acham. Qual deve ser a minha atitude em relação a essas pessoas? Ter bondade para com elas, ter carinho para com elas, entender que Deus as está conduzindo. Buscar a verdade, irmãos, faz parte da essência do ser humano. Eu não quero viver na mentira. Alguém quer aí viver na mentira? Você está aqui porque você julga aqui ter a coerência com a palavra de Deus, né? Se você um dia achar que não, e eu vejo que alguns achando que não, e eles então saem em busca da verdade, que eles imaginam que está em outro lugar. Isso está na essência do ser humano, e isso deve ser respeitado. Nós devemos tratar com carinho quem está buscando a verdade. E onde é que nós vamos achar a verdade? Na palavra de Deus. A palavra de Deus. E o que é a verdade? Jesus Cristo é a verdade. É por isso, irmãos, que a Bíblia está repleta de histórias curiosas, de pessoas que eram curiosas, muito parecidas comigo e com você. Nós só precisamos ter a atitude dos bereanos, examinar tudo. Nessa busca da verdade, a gente examina de tudo e retém o que é bom. Nós temos que ter esse cuidado. As Escrituras, elas acabam desempenhando um papel central, primordial. Por quê? Elas apresentam respostas a algumas perguntas que são ícones ou são perguntas relevantes no processo da vida. Quem somos nós? Por que estamos aqui? Como é que devemos viver? O que acontece quando morremos? Por que existe mal e sofrimento? Essas são perguntas que os que buscam a verdade, eles têm feito ao longo da história. E é um privilégio e responsabilidade nossa sermos capazes de responder algumas dessas perguntas às pessoas que buscam estas respostas. Talvez você mesmo, na questão do sofrimento, eu até hoje estou buscando a compreensão exata desse tema. Eu consigo olhar para o livro de Jó, e eu preguei aqui sobre isso na última vez que aqui estive. Eu consigo entender que o sofrimento faz parte do complexo problema entre Cristo e Satanás, da guerra cósmica que há no universo. Eu consigo entender, mas eu tenho dificuldade de aceitar que eu não tenho nada com isso. Só porque Adão pecou, eu também agora tenho que sofrer a consequência? Mas a Bíblia diz que sim. Embora eu tenha dificuldade de aceitar, eu tenho que viver à luz disso e aceitar o plano de Deus para resolver esse problema. Se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então eu preciso me achegar a Cristo, mesmo não entendendo o porquê de tanto sofrimento, aceitar que às vezes um sofrimento que me é imposto é para que o outro possa olhar a forma como eu lidei com esse sofrimento e possa aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Já parou você para pensar isso? Às vezes eu posso olhar para o meu sofrimento e entender que se eu não tivesse esse sofrimento, eu não seria purificado, eu não sentiria necessidade de Deus. Se eu não passasse por esse sofrimento, provavelmente eu me perderia, porque não aprenderia a confiar em Deus. Porque um dos maiores problemas do ser humano é a arrogância, a jactância, a presunção. É achar que ele pode resolver os problemas dele por ele mesmo. E o sofrimento, ele entra nesse processo como uma escola de Deus, para que eu não apenas reconheça que Ele é soberano, mas que eu aceite a soberania dele para a minha vida. Eu não programei falar isso, mas eu espero que você, se não entende ainda sobre o sofrimento, tenha sido abençoado com isso que eu falei. Sendo assim, irmãos, é na palavra de Deus que nós
encontramos as respostas para as perguntas mais importantes da nossa vida, para as perguntas que podem influenciar no nosso futuro. E aí vem uma outra pergunta, eu achei essa pergunta incrível, está aqui no final da lição de quarta. Por que as Escrituras devem ser a principal fonte de respostas às grandes perguntas da vida? Me diz aí, o que você acha? Por que as Escrituras? Funciona como um manual de instruções para nós. Isso é a palavra de Deus, e Deus é o nosso Criador. Então é ali que estamos fazendo orientações para cumprir a perfeita vontade de Deus. Ela é útil para o ensino, né? Para a correção, né? Irmãos, para a educação, né? Irmãos, entendamos uma coisa. Deus falou com Adão face a face. Deus falou com Enoque. No início, Deus falava diretamente com seus filhos. Adão, ele pôde contar a história da criação e do seu fracasso até a 9ª geração dele. Então, o seu 9º neto, eu não sei como é que fala isso, o 9º não no sentido de quantidade, mas de geração, ele ouviu direto de Adão. Ou seja, se alguém chegasse e falasse para ele, não é assim, ele ia falar, não, meu vô Adão falou que é assim, eu acredito no meu vô Adão, eu acredito nele. Acontece? Você já brincou daquela brincadeira de telefone sem fio, né? Que mesmo nos dias de Adão, mesmo ele contando a verdade para todos aqueles que iam até ele, com quem ele convivia, já nos dias dele, filhos dele já saíram com outros conceitos, com outras interpretações da verdade, e já se criou. Agora imagine, irmãos, quantas gerações passaram depois de Adão? Nós estamos aqui. Imagina se nós não tivéssemos o manual direto de Deus. Imagina se nós não tivéssemos a palavra separada, santa, para que nós pudéssemos ir a ela e saber a verdade. A Bíblia Sagrada, ela é, irmãos, um ato de amor de Deus para com você e para comigo. Ela é um grito de Deus para que eu e você não nos percamos nos conceitos que a gente mesmo vai recebendo aí da vida e vai alimentando, e às vezes a gente vai achando que está certo. Então, quando a gente se depara com dois caminhos, a gente tem que ir às Escrituras, que é a regra segura, é a nossa regra de fé e prática, é nosso caminho seguro. Sendo assim, quando fazemos isso, nós nos deparamos com a imponente verdade de que podemos compartilhar isto com os outros. Os primeiros cristãos, eles descobriram que o Evangelho poderia ser vivido com maior entusiasmo, que eles podiam orar com mais fervor, que quando nós temos motivos para cantar, nós devemos fazê-lo. Quando ouvimos os outros falando da bondade de Deus, sentimos como Ele tem sido bom para nós. Quando ouvimos sobre as lutas e dores uns dos outros, sentimos a cura de Deus em nossa vida e experimentamos um desejo renovado de ser instrumentos, compartilhar as nossas alegrias, reconhecer que temos tristezas e declarar a nossa fé em Deus com atitudes de confiança no momento da tristeza. E aí surge uma pergunta: que tipo, você pergunta a você mesmo, que tipo você tem sido de testemunha? Os que estão à sua volta, quando olham para você e sabem que você é cristão adventista do sétimo dia, o que eles enxergam? O que eles veem? Você é daquele povo que não pode isso, não pode aquilo? É esse o testemunho que você dá? Ou eles olham para você
e percebem Cristo brilhando na sua vida. Eu termino esse estudo lendo o parágrafo da lição de sexta-feira, que diz assim: Cristo frustrou essa esperança de grandeza humana. No Sermão do Monte, procurou desfazer a obra da falsa educação, dando aos ouvintes o conceito correto sobre o significado do seu reino, bem como do seu próprio caráter. No entanto, não atacou diretamente os erros do povo, via as misérias do mundo por causa do pecado, mas não lhes apresentou um quadro vivo de sua desgraça. Ensinou-lhes algo infinitamente melhor do que haviam conhecido, sem combater suas ideias sobre o reino de Deus. Apresentou-lhes as condições para ter acesso a ele, deixando-os tirar as próprias conclusões quanto à natureza desse reino. As verdades que ensinou não são menos importantes para nós do que para a multidão que o seguia, não menos do que eles. Necessitamos aprender os princípios fundamentais do reino de Deus. E eu resumo os princípios fundamentais do reino de Deus em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você ainda não consegue amar a Deus a ponto de ser-lhe fiel, como Ele espera que você seja, você tem a oportunidade hoje de buscar isso. Se você ainda não consegue amar ao próximo como a você mesmo, respeitando as suas individualidades, respeitando os conceitos que são gerados e lidando com cada pessoa como você gostaria de ser tratado, tratando da forma que você gostaria de ser tratado. Se você ainda não atingiu esse ideal divino, a lição de hoje, ela sugere a você que se aproxime do Criador, que aprenda com Jesus, que seja um discípulo. E se você for de fato um verdadeiro discípulo, pode ter certeza, você será a luz que este mundo precisa, o buraco nas trevas que esse mundo precisa. Deus te abençoe. Amém? Entendendo o conceito de luz que Jesus nos atribuiu, nós devemos brilhar na nossa família, brilhar na nossa igreja, brilhar na nossa comunidade, brilhar onde quer que estejamos. Brilha no meio do teu viver. É o cântico que iremos cantar neste momento. Você cante, comente aí, meditando no conteúdo dessa poesia inspirada, e que isso lhe traga uma grande motivação para você e para aqueles que estão ao seu redor. Não esqueça de que às 16 horas e 30 minutos nós teremos o nosso culto jovem aqui na igreja, e você está mais do que convidado, está convocado. Somente para fazer um feito singular, é mister agir com muito amor, mas também as coisas simples para executar, deves fazê-las com fervor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum
tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilhar no meio do teu viver. Ao redor, ao quantas almas vivem a sofrer em angústia, imensa escuridão, à espera de alguém que venha lhes valer e que lhes queira dar a mão. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilhar no meio do teu viver. Agora eu estou com Covid. Está abençoado, pastor. Amém. Estou nada. Vamos orar, irmãos? Eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Nós entendemos que o Senhor quer que sejamos luz ao mundo, que o Senhor deseja que brilhemos por Jesus. Entendemos que para isso precisamos aprender na escola de Cristo a como tratar as pessoas, como nos esvaziarmos de nossos preconceitos, como amarmos uns aos outros, independente de qualquer circunstância, qualquer escolha, qualquer coisa que a pessoa faça ou deixe de fazer. Pai eterno, tenha misericórdia de nós, nos ajude a olhar o nosso irmão com simpatia, com carinho, com amor, o amor que o Senhor olhou a ponto de enviar Jesus para morrer por todos nós. Ao nos dirigirmos à nossa casa, que os teus anjos nos guardem e nos dê oportunidade de aplicar os conceitos que a tua palavra nos ordena, nos indica. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um bom dia a todos. Eu naturalmente não vou ficar à porta porque tenho que seguir o protocolo.